O seu cliente, ele quer o simples, ele quer o óbvio, ele quer o básico. Quando você faz isso, principalmente em produtos de entrada, você vende. Ele é bacharel em filosofia, teologia, é engenheiro, psicanalista, pai, marido e muitas outras coisas. Lucas, é um prazer imenso te ter aqui conosco hoje no canal da Hotmart para contar todas as estratégias e passos para alcançar milhões de pessoas. Seja muito bem-vindo, meu caro. É uma honra estar aqui. Já quero começar perguntando, você se tornou um dos nomes mais importantes no seu mercado, no seu nicho. Qual é o passo a passo para criar uma marca artística? Eu acredito que a primeira coisa é a autenticidade. A gente não pode vender algo ou propor uma solução para a nossa audiência, seja ela uma audiência pequena ou seja ela uma audiência de milhões de pessoas, que não seja uma verdade que a gente vive na nossa vida. Então, esse processo todo de me relacionar bem, de estudar espiritualidade, de estudar a mente humana através da psicanálise e a filosofia, isso era algo que eu já vivenciava antes. Então, quando eu vim para o digital e eu criei a audiência, eu só repliquei em escala aquilo que eu já fazia antes, que era uma área de conforto e de domínio meu. Então, eu acho que a primeira coisa que todos que estão vendo aqui precisam trazer para o coração, de verdade, seja autêntico. Não busque copiar ninguém. Não busque copiar o líder de mercado do seu nicho, não busque copiar o Lucas, mas entender os princípios, olhar para dentro, buscar a sua autenticidade que está no teu coração, junto com o seu criador, e você expressar isso servindo um outro ser humano, ajudando a minimizar o sofrimento de uma outra pessoa, você vai encontrar a chave de sucesso. Seja um sucesso modesto ou seja um sucesso gigantesco, onde você pode ser um dos maiores produtos da Hotmart. Muito bom, muito bom. E falando em sucesso, gente, não sei se vocês sabem, acredito que sabem sim, o Lucas é um case totalmente fora da curva. Você tinha 20 mil seguidores há 2 anos atrás, em 2022, e agora milhões de pessoas, tem uma base gigantesca. Como é que foi isso? Como é que foi essa virada de chave? Como é que foi esse passo para tanto crescimento? Eu acho que a chave mestra foi a gente descobrir um formato de conteúdo que é muito superior nesse momento de mercado do que todos os outros formatos. Então muita gente fica falando, não é stories, é carrossel, é dica, ou é infográfico. O que eu descobri na prática é que o corte de podcast, que é ver 2 pessoas conversando, é extremamente viciante para quase todos os tipos de audiência. E eu já fiz isso comigo e estou replicando com muitos outros especialistas também dentro da minha agência, porque, e aí eu vou dar a minha chave estratégica do porquê que eu acho que isso é extremamente viciante, tá? E como psicanalista também. Porque simula uma conversa de festa. É como se as pessoas que estão ali olhando a gente agora conversando, elas se sentissem dentro da nossa roda, elas estão tomando um drink num happy hour com a gente na festa. Então, cara, esse papo é muito interessante, quero fazer parte disso. A única diferença é que eu vou ter que teclar para fazer um comentário, eu vou ter que fazer alguma interação para estar ali, mas é muito próximo, o mais próximo que tem no digital, de uma interação, de uma roda social, que isso está com o ser humano desde tempos ancestrais. A gente, quando vê 2 pessoas conversando de algo interessante, você para na roda e fala assim, o que vocês estão falando? E a pessoa para ouvir. E normalmente, quando a gente está pescando assuntos interessantes numa festa, você dá certos micro momentos de atenção, que é aquele 1 minuto, 30 segundos, 1 minuto e meio, para você ver se aquele assunto te engaja. E o Reels, o corte, o Shorts do YouTube é exatamente isso. É aquele minuto, aquele 30 segundos, aquele minuto e meio que você está dando uma chance para aquele conteúdo para ver se ele te engaja. E aí o que acontece é que a pessoa tem aquele minuto e meio, se engaja, ela quer mais um, né, aquela mais outro, aí ela entra numa live, ela fala assim, eu preciso seguir essa pessoa porque essa pessoa só fala de coisa legal. Que é quando a pessoa quer fazer a conexão com uma pessoa que ela conheceu numa festa hoje, porque achou aquela pessoa extremamente interessante, e o mundo dela se expandiu do que antes de não conhecer essa pessoa. Então, esse corte de podcast, dessa conversa informal, desse bate-papo que é imprevisível, né? Eu sempre falo para as pessoas que vão me entrevistar, ou quando eu vou falar, eu não quero saber nada do roteiro, você não tem nenhuma pergunta proibida, você pode perguntar o que você quiser, e eu vou responder do jeito que eu quiser também. Aí você fala assim, tá valendo? Tá valendo. Então, esses momentos, eles são os mais valiosos. Por quê? Porque as conversas ficam de verdade genuína. Eu conheço você como ser humano, você me conhece um pouco mais como ser humano, e só essa interação entre 2 seres humanos autênticos gera valor para uma audiência.
A gente pode, às vezes, nem estar falando do nicho dela ou de algo que é diretamente impactável na vida dela, só que essa conversa autêntica desperta autenticidade nela. Isso inspira. Esse conteúdo eu não conheço um outro formato de conteúdo que é mais viral do que esse formato no digital. E dá para você criar uma linha de produção industrial automatizada, onde você não para de cuspir conteúdo assim, altamente viral e altamente relevante e impactante, e aí você pluga uma máquina de impulsionamento, onde você dispara um foguete, eu falo que é o foguete Scudeler, que é um foguete de audiência, e a gente sai de 20 mil seguidores, vamos bater 3 milhões de seguidores no Instagram esse mês agora. Muito bom. E eu sei que dentro da sua estratégia você tem, de fato, esse funil, de fato. Eu sei que você tem, agora você já me contou, que os cortes de podcasts são sempre uma boa. Sim. Tem outro formato que você utiliza muito e que dá muito certo? Quando você faz um formato de podcast e vamos dizer que 20% desses cortes, eles dão muito bom no algoritmo, tá? Esses formatos que deram muito bons no algoritmo, você pega um copywriter e você transforma aquilo numa sequência de carrosséis contando uma história. Porque você descobriu um tema que eu chamo de tema incendiário. Quando você descobriu esse tema incendiário, aí você replica ele em todos os formatos. Então, ele vai para o Stories, num formato de caixinha, ele vai para um carrossel, no formato de storytelling, de copywriting, imagens estáticas contando uma história, né? Ele vai virar uma animação no feed com o mesmo áudio que viralizou lá atrás, eu tiro o vídeo e eu faço uma animação com o áudio. Por quê? Porque muitas pessoas, elas não querem ver a imagem, a cara do expert. Ela quer o conteúdo informacional, ela quer aquela tonalidade daquela informação e ela quer uma historinha, uma novelinha que replica o que o expert está sendo falado, porque ela quer replicar. Ela não quer replicar o rosto de um outro ser humano no feed dela, mas ela quer replicar uma novelinha contando uma história que ela acredita, que é um narrador. Então é como se ela estivesse replicando um capítulozinho de uma novela dentro do feed dela. Então esse formato, só que você só pode fazer isso com os Reels, os cortes de podcast que viralizam, porque senão fica ineficiente. Você começa a gastar muito dinheiro em produção, você começa a gastar porque demora para você fazer, a equipe de estúdio demora, é um trabalho muito mais minucioso do que fazer só o corte, e você começa a gastar dinheiro. Se você não pegar um formato que é já garantido viralizado, você vai desperdiçar muito tempo. Mas quando você faz com o corte que viralizou, normalmente esse corte viraliza de novo para mais pessoas e ainda mais desconhecidos públicos frios, que são aquelas pessoas que tinham aquela barreira de ver um ser humano falando aquilo, ela cria algo mais impessoal. Então você vai encontrando novas ramificações para o conteúdo viral e você vai botando gasolina na fogueira. Aí o negócio explode. Gente, já foi uma aula aqui, como se eu não tivesse mais perguntas, mas já foi uma aula. Então, espero que vocês estejam conosco até essa parte do vídeo. Quero te perguntar agora sobre produto digital. Como nasceu o seu primeiro produto? Meu primeiro produto nasceu das minhas aulas semanais que eu fazia de quinta-feira. Então toda quinta-feira eu abria a câmera e eu começava a falar sobre um assunto que eu estava conversando com os meus seguidores ali, 10 mil, 15 mil, 20 mil seguidores ao longo da semana. Então as pessoas falavam assim, Lucas, faz uma aula de dependência emocional, faz uma aula de relacionamento com pais, faz uma aula de criação de filhos. E eu ia fazendo baseado nas demandas que mais apareciam, eu abria a câmera e eu falava meio freestyle, com um mínimo de roteiro de preparação. Isso no Instagram? Isso no Instagram, e depois eu agreguei, fiz, por exemplo, uma plataforma, o StreamYard, fiz YouTube junto, e aí eu comecei a gravar Instagram e YouTube, até que eu gravei umas 30 aulas, e eu comecei a perceber que dessas 30 aulas, tinha umas 5, 10 que tenderam a viralizar no YouTube. O que eu fiz? Eu fechei todas as aulas, deixei elas privadas, tirei o acesso, deixei só as 10 melhores, que tinham mais audiência como virais, e essa virou uma playlist chama as primeiras 10 aulas gratuitas. Esse link existe até hoje. Quando uma pessoa pede assim, Lucas, me ajuda, parece um desesperado no direct. Você fala assim, querida, veja essa playlist das 10 aulas gratuitas que vai te ajudar muito. Então esse já é um passo de conscientização, de fidelização dentro do processo de conscientização do cliente para ela chegar no meu fundo de funil. Ela vai ver as 10 aulas, porque se ela ver 10 aulas, são 30 horas de conteúdo, a probabilidade dela comprar o meu produto, que é o quê? Nada mais do que mais 70 aulas dentro de uma plataforma Netflix. Então ela viu 10 aulas, ela já comprou, ela só não pagou, mas ela deu atenção para 10 aulas. Se ela gostou daquilo, ela fala, eu quero mais.
que eu faço? Agora você clica aqui, você assina a plataforma SDR, que é Segredo dos Relacionamentos, só na época, só R$ 29,90 por mês. E a pessoa fala assim, nossa, me dá o link, eu vou assinar agora. E a gente tinha números extremamente agressivos no orgânico, a gente chegou a vender R$700 mil por mês no orgânico. Com um clique no link da bio e com um clique em stories. Sem fazer tráfego. Então é só para eu entender, hoje a gente tem uma estrutura de tráfego, uma equipe e tudo mais, para incentivar tráfego quente, tráfego frio e tudo mais, para a gente ter uma sustentabilidade e previsibilidade maior, só que a gente chegou a R$700 mil de faturamento de perpétuo de um produto de R$ 29,90 com 95% do faturamento vindo puramente do orgânico, por causa da construção do conteúdo. Que é isso? Impressionante. Eu já expliquei isso em vários grupos e para vários amigos, eu falo assim, cara, você é um ET, é uma anomalia isso que você fez, não acredito. Sua página de venda é ruim, o seu copy é ruim, as suas fotos são ruins e os seus números são uma coisa que eu nunca vi na vida. Exatamente. Que isso? E aí agora a gente está trabalhando em todos os outros quesitos para melhorar e os números estão muito superiores a isso, né? Só que esse formato eu já consegui replicar com outros especialistas também. Então não é uma coisa, mas é porque é o Lucas sabe falar, o Lucas tem experiência como professor. Não, porque eu estou pegando outras pessoas com outras características que a gente está replicando o mesmo modelo. Que então funciona para você também. Que é isso? Eu tô impressionado, cara. Funciona. Impressionado, de verdade. Funciona. Anos de Hotmart é assim, nunca vi algo do tipo. Funciona. E como que você tornou esse produto uma esteira de produtos? Eu sei que você tem hoje, né, formação e etc. Virou essa plataforma, o Netflix de relacionamento, né? A gente tem esse apelido amoroso aí. E aí o que aconteceu foi o seguinte, essas pessoas começaram a ver muitas aulas, a gente começou a ver a jornada do aluno dentro da plataforma, tinha muitas pessoas que ficavam viciadas e elas tiravam dúvidas em cada aula, 10 perguntas e queriam suporte, mandavam e-mail e tudo mais. A gente fala, cara, vamos fazer um grupo, uma mentoria para essas pessoas e vamos começar a ofertar, principalmente para essas pessoas mais engajadas, e a gente tinha mais ou menos uma mentoria mal desenhada e a gente adequou para ela servir como um upsell natural da plataforma do Netflix de relacionamento, e a gente começou a ofertar, as pessoas falando, eu quero. Então a gente saiu de um ticket de R$400, a gente foi para um ticket de R$2.500. Então automaticamente o passo 2 apareceu. Essas pessoas ao longo de 6 meses, 1 ano, que mergulhavam na mentoria, os mesmos hardcore, os fãs, os lovers, começaram a pedir, nossa, mas eu quero fazer isso com outras pessoas, isso aqui é maravilhoso, isso mudou minha vida, é um estilo de vida. A gente fez a formação em psicanálise, que é o curso profissionalizante. Então, o processo todo do Netflix de relacionamento, com uma linguagem mais para o público feminino, a mentoria Elite, que é esse processo profundo com supervisão e comunidade de autodesenvolvimento. É a plataforma só mais supervisionada. A formação para você poder fazer isso com outras pessoas, o ticket de R$5.000. Aí o que a gente começou a plugar coisas dentro do universo também, uma outra plataforma, um Netflix de relacionamento para homens. Porque as mulheres aqui falam assim, só as mulheres estudam, cadê os homens desse mundo, os homens bons, os homens de Deus, como é que a gente acha homem e marido nesse mundo? A gente começou a nutrir um outro especialista que fala só de masculinidade, ensina a mesma coisa com uma linguagem masculina, que está nutrindo esse ecossistema, que nutre a mentoria também e que nutre também a formação, só que numa vertente, num pilar, numa vertical paralela. Então a gente está plugando vários outros produtos dentro desse ecossistema baseado no que a nossa audiência e os nossos clientes pedem. Então você tem que estar o tempo inteiro ouvindo o que o seu cliente está falando também. Porque a gente, eu vou entrar no meu laboratório de estratégia lá, eu vou desenhar tudo na minha lousa e depois eu vou fazer. Vai fazer tudo errado. Porque o foguete, você vai construir, você vai ver as demandas do ambiente onde você está. Você conversa com seus alunos e você volta e você resolve o problema e você oferta de novo para eles. E essa ida e essa volta é o que faz o produto ir ficando cada vez mais sofisticado e refinado. Eu não tinha a menor ideia de quais seriam as minhas melhores aulas para ser a lista das 10 aulas gratuitas. Quem me disse foram elas. Porque elas ficam viciadas e falam, essa aula mudou minha vida. Eu assim, nossa, tá, por quê? Aí você vai entender, porque tem uma aula que resolve dores muito profundas ou que resolve um problema familiar que era algo muito traumático. Aí você consegue ver o padrão depois que aconteceu. Antes, eu nunca colocaria lá aula de dependência emocional, essa aula vai ser uma best-seller. Só que depois que aconteceu, aí fica óbvio.
Então, toda vez, é aquele negócio, você consegue falar assim, o número da loteria que ia ser, eu sabia que esse número ia ser, só que você só sabe depois. Depois que ganhou. Depois que foi sorteado, aí você fala, eu ia jogar esse número. Só que antes você não sabe. Então, o processo todo é um processo de descobrimento no campo. Você tem que estar ali no campo, vivendo a sua audiência, fazendo conteúdo, ouvindo o que eles estão falando para você, porque eles têm a chave do sucesso. Ele tá falando, me dá isso. Se você me der isso, eu compro. E se você é especialista na área, e você está disposto a servir sua audiência, você constrói uma solução, você entrega o que e ela compra. Porque ela já disse que compraria. Talvez, Lucas, esse seja um dos insights mais importantes para quem está começando, né? Eu acredito que sim. Eu acho que essa humildade de não entrar nessa síndrome do especialista, do expert, que tem todas as respostas, e você manter aquele beginner mindset, né, a mentalidade do iniciante, mesmo você sendo um especialista dentro do seu nicho, porque você fala assim, eu sei muitas coisas, mas eu não sei o que minha audiência quer. Então eu posso ser um ótimo padeiro, eu sei fazer 25 tipos diferentes de pães, e pães doces, e bolos, só que eu preciso chegar no meu cliente ali no balcão e falar, que pão que você quer? Eu quero um pãozinho francês. Aí você fala assim, mas pão francês é o mais fácil de fazer, mas não importa, eu quero pão francês. Então a gente tem que ter essa humildade como especialista de fazer o pãozinho francês, porque o cliente quer pãozinho francês, ele não quer baguete italiana de alecrim com parmesão. Ele não gosta disso, ele não come isso, quem gosta disso é você, que é um especialista que gosta de receita sofisticada e rebuscada. O seu cliente, ele quer o simples, ele quer o óbvio, ele quer o básico. Quando você faz isso, principalmente em produtos de entrada, você vende. É igual pão quente de manhãzinha. Porque a pessoa chega e fala assim, me dá 10 pães franceses. Tá aqui 10 pães franceses. Me dá 20 pães franceses. Tá aqui 20 pães franceses. Então não importa que eu sei fazer o pão da baguete francesa mais rebuscada que existe no meu nicho. Você tem que saber fazer o pão francês. Então aí você não cai na síndrome do expert, do especialista, e também não cai na síndrome do impostor. Porque a síndrome do impostor é o lado de cada moeda da síndrome do expert. E você querer sempre o mais complexo, o mais rebuscado, aí tem uma hora que a autocrítica te pega e fala assim, mas será que você é bom o suficiente para fazer tudo isso que você quer fazer? E a pessoa entra numa crise existencial. Não, mas eu vou fazer o simples. Meu cliente está pedindo pão francês. Pão francês eu sei fazer. E eu vou fazer pão francês até o último dia da minha vida. E o que acontece é que a pessoa pede depois, você não consegue fazer baguete também? Não, eu sei fazer baguete também, então eu vou fazer baguete para você. Ou você não consegue fazer um croissant? Não, eu consigo fazer croissant, eu te entrego também. Você vai fazendo as receitas do seu nicho que o seu cliente demanda, não a que você quer fazer. Que foi exatamente o que você fez. Foi exatamente o que eu fiz. Muito bom, muito bom. Infelizmente, estamos chegando ao final dessa entrevista, desse papo. Mas, Lucas, eu queria te perguntar uma coisa. Por favor. Por que você acredita que quem está começando hoje deveria começar com a Hotmart? A Hotmart é extremamente estruturada, traz um caminho simplificado, e eu acho que assim, qualquer outra alternativa para quem está começando vai complicar a sua vida. E eu estou falando de coisas simples. Se você quer fazer o simples no seu produto, o checkout da Hotmart, os plugins Hotmart, a construção dos funis da Hotmart, a estrutura que a Hotmart dá na hora que você já dá uma atração, tudo isso é simples. Então eu acho que assim, o grande ponto forte da Hotmart é esse suporte, é vocês estarem ali presentes, né? Quando você já ganha uma certa atração e você já tem um produto, você começa a ter um gerente de conta que está ali perguntando se precisa de alguma coisa, você tem essa colaboração ativa, né? Mas no começo a plataforma é construída de uma maneira muito intuitiva e simplificada, que eu não tenho outras plataformas no mercado que chegaram nisso ainda. Eu acho que vão demorar muitos anos ainda para chegar onde vocês estão, e quando chegarem onde vocês estão, vocês já vão estar 2, 3 anos na frente também, né? Então essa corrida de gato e rato, a Hotmart conseguiu um diferencial competitivo muito grande, né? Então assim, por mais que as outras plataformas compitam em um ponto ou outro, algumas têm taxas menores e tudo mais no começo, que algumas pessoas falam disso, só que a eficiência que você ganha pelas preocupações a menos que você tem, paga essa taxa no começo. Então assim, sem dúvida alguma, para quem está começando, começa com a Hotmart. Muitíssimo obrigado, viu? Um prazer tê-lo conosco. Obrigado. Sempre presente no nosso canal e também no canal seu. Excelente. Gratidão. Obrigado por me ter aqui. É isso. Valeu, galera. Até a próxima.